Da origem da língua portuguesa, que é um grupo de portugueses, da Trabalho de Português. O grupo é constituído por Amanda, Andressa, Adna, Jordânia, Igor e eu. A língua portuguesa está entre as mais faladas e conhecidas do mundo, justamente como o espanhol, o catalão, italiano, o romeno. É uma língua que possui suas raízes no latim. As línguas são chamadas de línguas românticas, latinas e neolatinas, e são consideradas um tipo de continuação do latim, de onde vem e se origina. Ou seja, de maneira pouco explicativa, a língua portuguesa, na verdade, ela veio da antiga Roma, que é do romano lá, e como as meninas vão falar um pouco mais pra frente, vai contar a história da origem do nosso idioma, como o português, que tem o latino clássico, o latino vulgar. E eu vou dar sequência nesse vídeo. Faladas e conhecidas do mundo, juntamente com o espanhol, o catalão, o provençal, o francês, o italiano, o rético, o sardo e o romeno. É uma língua que possui suas raízes no latim vulgar. Essas línguas são chamadas de línguas românticas, latinas ou neolatinas, e são consideradas um tipo de continuação do latim, de onde se originam. Ou seja, de maneira pouco explicativa, a língua portuguesa, na verdade, veio da antiga Roma. O latim, inicialmente, era um idioma falado no antigo Império Romano, mas possui subdivisões. Essa é o latim clássico, que era mais pólido e mais culto, usado pelas classes dominantes do Império, e também por poetas, senadores, filósofos e etc. E o latim vulgar, que era um latim mais acessível ao povo, utilizado pelas classes consideradas mais baixas. A história é dividida em 3 partes, sendo elas a primeira frase é do português araico. Ele é correspondido pelo período do século XII ao século XVI e é subdividido em 2 períodos. Eram quando os textos eram escritos em galego-português e o segundo período caracteriza a separação galego-português. A segunda frase é do português moderno, quando começa no século XVI, quando finalmente a língua portuguesa começa a uniformização, deixando inúmeras de variações de lado. E a terceira frase é o Porto História, no período antes do século XII, onde os textos eram escritos em latim bárbaro. Vou falar sobre a expansão da língua portuguesa. Durante um importante período de expansão territorial lusitana, entre os séculos XV e XVI, o português foi levado para os continentes. Porém, a linguagem portuguesa se instalou, vamos dizer assim, apenas em alguns locais. A língua oficial no Brasil: Angola, República Democrática de São Tomé e Príncipe Moçambique, entre outros. Nestes locais, há variação de diferentes pronúncias. Eles mantêm uma unidade como português de Portugal. E alguns locais pelo mundo possuem uma pequena população que fala a língua portuguesa, e mesmo não sendo o idioma oficial. O português no mundo. Atualmente, português é a língua oficial de 8 países: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe Timor do Leste. Apesar da incorporação de vocábulos nativos e de modificações gramaticais e de pronúncias próprias de cada país, as línguas mantêm uma unidade com o português de Portugal. O português também é falado em pequenas comunidades de reflexão de povoamento portugueses datados do século XVI, como é o caso de Zanzibar, na Tanzânia, costa oriental da África; Macau, ex-possessão portuguesa encravada na China; Goa, Diu e Damão, na Índia; e Malaca, na Malásia. A língua portuguesa se faz presente em todos os continentes. Observe. América. O Brasil é o único país da língua portuguesa na América. Durante o período colonial,
O português falado no Brasil foi influenciado pelas línguas indígenas africanas e de imigrantes europeus. Isso explica as diferenças regionais na pronúncia e no vocabulário verificados. Por exemplo, no Nordeste e no Sul do país. Apesar disso, a língua conserva a uniformidade gramatical em todo o território. O português é a língua oficial de Portugal. Em 1986, o país passa a integrar a Comunidade Econômica Europeia e a língua portuguesa é adotada como um dos idiomas oficiais da organização. Na Ásia, entre os séculos XVI a XVIII, o português atuou como a língua franca nos portos da Índia e sudeste da Ásia. Atualmente, a cidade de Goa, na Índia, é o único lugar do continente onde o português sobrevive na sua forma original.